Fala galera, inicia aqui a nova temporada do canal Viagem aos Vivos, que é pela Colômbia. E nesse vídeo eu vou mostrar como eu saí de Máncora, no Peru, atravessei todo o Equador e cheguei finalmente a Cali, na Colômbia. Além disso eu vou mostrar os pré-requisitos para você entrar na Colômbia e também o planejamento de viagem que eu fiz aqui pela Colômbia. Você pode até pensar que uma vida de um mochileiro viajante como eu é só aventura, é só festa, cultura, lugares maravilhosos e tudo mais. Só que aqui você vai ver que não é só isso não, meu amigo. Essa parte que eu vou contar pra vocês agora, ela é bem pouco romantizada e ela também não é muito contada por aí. Para chegar de Máncora, no Peru, até Cali, na Colômbia, eu tinha 3 opções. A primeira era ir de avião, só que essa daí já foi cortada porque é super caro essa porra. A segunda opção era eu pegar um ônibus direto de Máncora até Cali. A empresa de ônibus peruana Cruz del Sur faz esse trajeto, só que ele custa $160, o que é bem caro. E daí tinha a terceira opção, que era eu fazer isso tudo pausadamente, pegando ônibus de cidade por cidade. E como essa opção me pareceu a mais barata, foi ela que eu fiz. Então de Máncora, no Peru, até Cuenca, no Equador, eu peguei um ônibus noturno de 9 horas que me custou 120 soles. Ou seja, isso foi lá uns $35. E daí na fronteira eu dei a saída no Peru, que foi tranquilo, rapidinho. Só que do lado equatoriano, quando chegou exatamente a minha vez de dar a entrada no Equador, o sistema pifou. Isso aconteceu nas 4 últimas pessoas do ônibus. Então eu e mais essas 3 pessoas, a gente teve que ir até o lado peruano, onde você dá a saída do Equador e a entrada no Peru, e nesse lado dá a entrada no Equador. Isso do sistema falhar e a gente ir para o outro lado e conseguir dar a entrada no Equador durou mais ou menos 1 hora a mais. Então beleza, lá para as 4h20 da madrugada o ônibus parou no meio do nada, porque um policial tinha pedido para o ônibus parar, para vasculhar tudo e tal. E daí que o motorista chamou o dono de uma mala vermelha, que por acaso sou eu, para descer, porque o policial queria que abrisse e revistar o que tá lá dentro. E daí que quando o policial viu meu drone dentro da caixa que estava dentro da mala, ele me disse que entrar com aquilo no Equador era ilegal. Então eu ia ter que voltar com ele até a alfândega, dar a entrada do drone, pagar uma multa de 41%. Só depois disso eu ia estar liberado para ir para Colômbia. Só que eu falei para ele que eu não ia ficar no Equador, eu estava indo direto para Colômbia. E daí ele falou que talvez eu fosse vender o drone no Equador e que isso é ilegal. E eu mostrei para ele que o drone estava usado e eu mostrei as filmagens que eu tenho no celular feitas com o drone. E daí ele me disse que mesmo assim eu ia ter que voltar. E nisso eu ia perder o ônibus e também eu ia perder o voo que eu tinha comprado dentro da Colômbia, de Cali para Barranquilha. E daí depois ele finalmente disse o que é que ele queria: propina. E infelizmente eu aceitei isso, porque ia quebrar muito a minha viagem se eu tivesse que voltar para a alfândega, perder o ônibus e depois pegar outro ônibus e tudo mais. Primeira vez que isso acontece comigo na América do Sul, nas primeiras horas dentro do Equador. Que foda. E daí que a gente chegou às 8 horas da manhã a Cuenca e às 8h30 já estava saindo o ônibus para Quito. Então eu peguei, troquei de ônibus e já fui diretamente para Quito. E esse trecho já estava incluso naqueles 120 soles que eu paguei e ele durou 9 fucking horas. Então adicionando tudo já foram 18 horas de ônibus. Eu cheguei às 17h30 a Quito e às 18 horas já estava saindo o ônibus para a fronteira entre o Equador e a Colômbia. Então aí já como um ninja eu comprei a passagem, fui pro ônibus e peguei mais 6 horas de ônibus até a fronteira. Cheguei a uma fronteira que é em Tulcán à meia-noite. Daí eu peguei um táxi até a imigração equatoriana para dar saída no Equador. Foi rápido, não tinha fila, então eu peguei outro táxi até a imigração colombiana para dar entrada na Colômbia. Também foi rápido, não tinha fila, tranquilo. E assim que eu chego à rodoviária, já magicamente tem outro ônibus já saindo para Cali ali no momento. Eu só paguei, entrei e o ônibus saiu. E essa viagem até Cali foram mais umas 10 horas de ônibus. Então ao todo eu passei 36 fucking horas de ônibus, desde Máncora, no Peru, até Cali, na Colômbia. Mas o pior mesmo era o ar de boate que tinha em alguns ônibus. Porque o puto do motorista, ele deixava uns LEDs azuis acesos e colocava música tocando isso de noite, de madrugadão. E essa viagem toda deu em torno de $80, que é metade daquele ônibus da Cruz del Sur que faz esse trecho direto. Então nessa viagem pela Colômbia, eu planejo chegar por Cali. De Cali eu pego um ônibus para Barranquilha, que é no litoral colombiano. Isso porque a data que eu chego na Colômbia é praticamente no carnaval. E o carnaval mais famoso da Colômbia é em Barranquilha, que é a terra da Shakira. Então eu vou para lá para esse carnaval. Daí de Barranquilha eu vou para Santa Marta, depois eu vou para uma praia próxima que é Taganga, depois eu vou para o Tayrona National Park, que todo mundo diz que é muito irado. Depois eu vou para Bogotá e daí para Villavicencio, depois eu vou para Salento. Depois eu vou para Manizales, daí de lá eu vou para Medellín e eu tô planejando ficar tipo umas 2 semanas em Medellín, porque todo mundo diz que é a cidade mais irada da Colômbia. De Medellín eu vou para Guatapé, San Gil, Parque Nacional del Chicamocha,
Bucaramanga, Cartagena, vou para San Andrés e daí eu volto para Cartagena, porque é de lá que eu vou pegar o meu voo para Cuba. Para entrar na Colômbia, do mesmo modo que para entrar no Peru, a gente só precisa do cartão internacional de vacinação, tendo tomado a vacina contra a febre amarela, só que nem me pediram isso na alfândega, e a sua carteira de identidade ou passaporte, qualquer um dos dois é válido. É isso aí, galera, dá o joinha nesse vídeo porque ajuda muito a divulgar o vídeo no YouTube. Compartilha com seus amigos que estão indo para Colômbia, que já foram para Colômbia. Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que você teve sobre esse processo de chegada à Colômbia. E também se você tem alguma dica de coisas a fazer na Colômbia, coloca aqui nos comentários. Acabou a bateria da câmera, então eu vou gravar com o celular mesmo. Também aproveita e me segue no Instagram para você acompanhar essa viagem ainda mais ao vivo, porque eu tô colocando coisa praticamente todo dia. E vamos lá, começar essa vida de patrão.